proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário, saudei a todos, mas quero de modo particular também saudar a caravana de Ipojuca. Onde estão? Está marcado aqui que tem uma caravana de Itaipulândia. Bem-vindos, uma salva de palmas. E a todos de outras localidades, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, Goiás, Paraná, Minas Gerais, muitos visitantes. Querido povo de Deus, nós nos encontramos aqui, neste santuário, que é dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, e Jesus das Santas Chagas. E toda quarta-feira, nós fazemos uma súplica, constante e permanente, a Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora nos ajude a sermos bons discípulos e de modo particular nesse terceiro dia, Nossa Senhora de Guadalupe, que sejamos fiéis nos calvários da vida. Calvários no plural, que é proposital, porque nós não vivemos um calvário como Jesus não viveu um só. O ápice do Calvário de Jesus foi o Getsêmani, o Horto das Oliveiras e depois a crucificação. Mas a vida de Jesus teve muitos calvários. E em cada momento difícil, Jesus teve que voltar à origem, que era o Pai. E se ele permaneceu fiel, nunca esqueça disso. Como diz o Evangelho de Lucas, o diabo se afastou na tentação para voltar no tempo oportuno. E a vida de Jesus foi sempre marcado pelo inimigo, pela boca de muitos, tentando desviá-lo do caminho. Os calvários de Jesus são muito significativos a ser refletidos, porque nós também somos chamados a pensar nos nossos momentos de calvário. Não é um só, repito e insisto, não por falta do que falar, muitos são os calvários. E nesses calvários, se Cristo agiu assim, nós também temos que agir. Como? Sermos homens e mulheres de oração. Não existe outro caminho, não existe outra forma. É só pela oração que voltamos à fonte, voltamos à origem da nossa fé. Senão nós nos perdemos. E assim é com Maria, que hoje, quarta-feira, estamos lembrando. Filhos, o Evangelho de hoje, ele é praticamente uma resenha, uma conclusão de tudo que nosso Senhor tem falado. Se nós lembrarmos,
Nosso Senhor, em vários momentos, e foram os evangelhos dos últimos dias, da semana passada também: ouvistes o que foi dito, não matarás, porém eu vos digo, todo aquele que se enraivar com seu irmão, chamá-lo de tolo. Jesus vai ampliando: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, todo aquele que julgar seu irmão. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma pessoa e a desejar no coração já cometeu adultério. Então, se nós compreendermos, os últimos evangelhos exatamente mostrava isso, como nosso Senhor, respeitando o Antigo Testamento, amplia, mostra a essência do mandamento em si. Como nosso Senhor Jesus Cristo, como boa nova, vem nos trazer uma forma atualizada de vivermos os mandamentos. Então, primeira afirmação: os mandamentos não caíram de moda. Os mandamentos de Deus não caíram em desuso. Inclusive, é de forma prática um bom exame de consciência. É verdade que hoje não se gosta de falar da palavra pecado, que eu acho um erro. Não porque devemos enfatizar o pecado, mas é pelo menos tomarmos consciência de que ele existe e que o pecado nos aparta da graça, nos coloca distante da fonte que é Deus. É um obstáculo, é uma sujeira, é um nó, e aí você vai encontrando muitas formas de compreender. Por isso, a quaresma é o quê? Primeiro, tomar consciência de que somos pecadores, tomar consciência dos nossos erros. A quaresma é isso. E uma vez tomada a consciência, eu quero fazer diferente. Senão, meus irmãos, onde fica a palavra conversão? Para que ela existe? Converter, se a pessoa não admite o erro? Onde fica o sacramento da confissão? Isso será matéria amanhã da quarta, quinta eucarística. Que as pessoas acham confissão, isso não tem mais sentido, não tem mais lógica procurar um homem, um padre para confessar. Eu confesso direto com Deus. Isso não é católico, isso é luterano, isso não é da nossa fé. Só que hoje nós acabamos assimilando e vamos internalizando falsas verdades por falta de catequese, como se fosse a nossa fé católica. A quaresma, que já vai adiantada, terceira semana, faltam 3 para a Semana Santa, já devia nos ter proposto algum ato de mudança. E mudança para mim é conversão. Não é nos fazermos pessoas polidas, educadas, pessoas convertidas. Faz toda a diferença. Porque senão nós somos uma ONG. Se não for assim, o que nós nos tornamos? Nos tornamos pessoas rasas, num humanismo raso. Cuidado com esse humanismo. Isso não é fé revelada. Isso contrapõe. Insisto nesses assuntos, meus irmãos, a partir das minhas reflexões e da palavra de Deus, porque abrindo mão de certas coisas, a igreja não tem mais nada a acrescentar no mundo.
não tem mais nada a anunciar a todos os povos. E onde fica? Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Se forem só regras de boa convivência, se são só lapidar, esmerilhar o comportamento externo, não, é interior, é conversão. Eu mudo porque acredito em Jesus Cristo, eu mudo porque eu busco a santidade, eu me transformo porque eu creio em Deus. Neste sentido, o Evangelho vem dizer: eu não vim para abolir a lei. Jesus não veio desmerecer o Antigo Testamento. Jesus nenhuma vez desmereceu as leis de Moisés. Ele veio, como ele fala muito claro, para levar ao pleno cumprimento a verdadeira compreensão da palavra de Deus. Bom, se isso é verdade, e é, qual o tempo que eu medito a palavra de Deus? Que tempo eu reservo? Estamos falando de Nossa Senhora, que muita coisa não entendeu na vida dela. Muita coisa Nossa Senhora não tinha respostas, nem para ela e certamente para muitas perguntas de Jesus. Jesus foi tendo consciência da sua divindade ao longo dos tempos. Muita coisa Jesus, como toda criança, quem tem filho sabe, aquela fase do porquê, porquê, porquê. E você fala, e por quê? Jesus passou por esta fase. Ele se desenvolveu como toda criança, em estatura, graça diante de Deus e dos homens. E quando Jesus começou a fazer pergunta a Nossa Senhora, teria ela tido todas as respostas? Não. Mas ensinou Jesus o que ela fazia. O que ela fazia? Guardava no coração e esperava em Deus. Meus irmãos, você nunca vai ter resposta para tudo. Eu não tenho, você não tem, o Papa não tem. Um dos homens mais inteligentes da atualidade em teologia foi Bento XVI. E é porque está vivo. E certa vez, e muitas, pelo menos eu lembro de 3, que fizeram-lhe uma pergunta, e uma vez foi uma criança, uma japonesinha, que lhe perguntou: por que as crianças sofrem? Esse homem de uma envergadura teológica, que coloca todo mundo no chinelo, com simplicidade, o alemão ficou quieto e disse: não sei. Não sei. Ah, meus irmãos, volto ao princípio. Muitas perguntas de Nossa Senhora, ela não tinha resposta. Mas o que fazia? Rezava. Guardar no coração quer dizer rezava. Muitas perguntas de Jesus não tiveram respostas. O que ele fazia? Rezava. Muitos questionamentos de José, celebramos dia 19 com toda honra. Questionamentos seríssimos. E o que ele fazia? Rezava. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento. Ora, como nós lidamos com as nossas angústias? Como nós lidamos com os nossos questionamentos? Negligenciamos? Esquecemos? Ou rezamos? Jesus continua: quem desobedecer um só desses mandamentos será o menor, e quem ensinar a fazer fazer os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Forma negativa. Forma positiva:
quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Não é ensinar só. Ensinar, os fariseus ensinavam. Ensinar, os mestres da lei ensinavam. Mas certa vez Jesus disse: façam o que eles falam, mas não o que fazem. E por que Jesus era um homem da autoridade? Porque ele fazia e falava. Nesse contexto, nós temos praticado e ensinado a sermos bons cristãos. Eu não falei bons cidadãos. Poderia falar bons cidadãos e bons cristãos. Não basta sermos bons cidadãos. Bons cidadãos o mundo tem que ser. Nós temos que ser bons cristãos. É um pouco mais. De novo, cuidado com o humanismo. Cuidado com colocarmos uma régua rasa. Nós somos chamados a sermos santos. É diferente. Nós somos chamados a sermos seguidores de Jesus. E toda ação evangelizadora, toda catequese, inclusive da obra Evangelizar, é uma adequação à pessoa de Jesus Cristo. Senão não tem sentido a missão. É por Ele. É nesse contexto, meus irmãos, que Nossa Senhora, hoje quarta-feira, nos ensina muito. Nos ensina a sermos homens e mulheres de oração. Nos ensina a sermos pais, mães, que praticam a lei. Vou dar um exemplo. Se Jesus disse praticar e ensinar, Nossa Senhora e São José não precisava levar o menino Jesus 8 dias depois para a circuncisão, mas o fez. Não precisava apresentá-lo no templo. Ele era Deus, o fez. Nossa Senhora e São José levavam o menino Jesus todo ano. Inclusive Lucas narra com 12 anos o encontro e desencontro no templo. Se eles podiam dizer, mas sendo Deus eu não vou cumprir a lei, mas eles o fizeram. Eu pergunto, pais, a tua prática religiosa, a prática, tem despertado na família, os filhos, esse senso de igreja? A prática dentro de casa tem estimulado a viver uma família cristã? Ou dentro de casa você, como uma família qualquer, não se tem gestos, não se tem sinais. Aqui se vive o cristianismo. Isso não estou dizendo em coisas de regras, vou chegar lá. Tua casa é uma casa de oração? Tua casa é uma casa onde se teme a Deus, onde se reza no almoço, na janta? Vou dar exemplos práticos que aí entendem. Que, por exemplo, eu vou ser criticado, mas vou falar mesmo assim, que na quarta ou na sexta da quaresma não se come carne. Ah, padre, lá vem o senhor com uma canga. Não estou querendo colocar um fardo. Eu apenas estou refletindo pontos. Não, isso aí não faz parte. Nós somos em espírito e verdade. Uma ova. Espírito e verdade, essa conversa. Eu rezo sempre, a minha vida é uma vida de oração. Mentira. Ou você dedica momentos à oração ou não reza. Na tua casa, se alguém olhar de fora, o vizinho vai dizer, ó, lá tem um católico. Evangélico eles vão reconhecer, porque vai sair com a Bíblia, mas não reza o terço, não tem devoções,
não tem restrição, não tem limites. É o evangelho de hoje, praticar e ensinar. Claro que, Padre, olha para o Senhor também na minha vida. Eu preciso praticar e ensinar. É preciso ver no Padre um Padre. É preciso ver numa família cristã uma família cristã. Do contrário, nós seremos luz onde? Seremos sinais para quem? Maria e José ensinaram, foram os primeiros a ensinar Jesus, e pela prática. Maria e José ensinaram Jesus a amar o próximo. Maria e José ensinaram Jesus a rezar. Maria e José ensinaram Jesus a ler a Bíblia. Maria e José ensinaram Jesus a ir no templo. José e Maria ensinaram Jesus a perdoar. E nós estamos ensinando o quê?